Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é sobre que tipos de projetos as pessoas podem investir. Então no vlog de hoje eu vou fazer uma apresentação de tudo aquilo que a gente olha como opção de investimento. Fazer a laje aqui, precisa começar a fazer ele rodar. A primeira modalidade de investimento que eu vou falar é sobre as Single Family Homes, que nada mais são do que propriedades onde vive uma única família, como essa casa aqui atrás. Nesse caso, a gente comprou essa propriedade com o objetivo de reformá-la e adicionar área, haja vista que o antigo dono não construiu o potencial construtivo completo do terreno. Nesse tipo de operação, o que a gente busca é verificar se a compra do terreno mais o investimento da construção é o suficiente para nós termos uma margem de lucro que compense o risco de fazer uma operação como essa. Normalmente, esse tipo de operação de Single Family Homes, seja para reformar uma casa antiga ou para construir uma casa do zero, comprando um terreno sem nada, ou uma casa muito velha que precise ser derrubada, a rentabilidade média é de algo entre 20% a 25% ao ano. O prazo do investimento vai depender, logicamente, da complexidade da obra. O lado bom desse tipo de investimento é que o déficit habitacional nos Estados Unidos é de aproximadamente 1,5 milhão de casas todos os anos. Então, como existe esse déficit, ou seja, mais pessoas precisam de casas do que a velocidade da construção consegue atender, faz com que o preço dessas propriedades tenha subido consistentemente desde 2011 para cá, período no qual os compradores se recuperaram da crise, começaram a ter crédito novamente e puderam comprar casas como essas. A segunda modalidade de investimento é o desenvolvimento horizontal. Ele consiste basicamente na aquisição de um grande lote de área para desenvolver ali uma espécie de condomínio fechado de casas. A diferença desse tipo de projeto para Single Family Homes é que você constrói não só uma, mas 50, 100, 200, até 1.000 casas em cima do mesmo projeto. O ponto negativo desse tipo de projeto é que você demora muito tempo para poder fazer as aprovações dentro das autoridades locais do Master Plan, que envolve todo o arruamento, saneamento básico, infraestrutura e todos os itens necessários para fazer essa comunidade se desenvolver. Porém, o lado positivo é o ganho de escala, tanto na contratação de serviços quanto na compra de materiais. Afinal, quando você vai contratar um empreiteiro, você não vai contratá-lo para construir apenas uma casa, mas um conjunto de até 1.000 casas, quem sabe. Além disso, nesse tipo de projeto, normalmente você contrata um arquiteto que já desenvolve os modelos padrões de casas. Então você não precisa contratá-lo toda vez que alguém adquirir uma propriedade, porque você já tem os modelos prontos e os novos donos vão apenas escolher qual delas eles querem que você construa para eles. Esse tipo de modelo se assemelha um pouco ao modelo de loteamento do Brasil, com a diferença de que não é usual aqui nos Estados Unidos os moradores comprarem terrenos para que eles próprios construam as suas propriedades. É muito mais comum eles preferirem projetos como esse, onde eles têm uma opção de propriedades onde eles podem morar e eles escolhem exatamente qual modelo eles querem botar no terreno que eles escolheram. Pelo fato de você poder dividir esse projeto em diversas fases, o risco dele em relação a outro tipo de projeto, como o Single Family Home, ele tende a ser menor. Logo, o retorno também acompanha essa percepção de risco e ele é um pouco menor do que os outros modelos. Algo em torno entre 15% e 20% ao ano é aceitável para esse tipo de negócio.
A terceira possibilidade de investimento são os desenvolvimentos verticais. Eles podem ser feitos tanto para prédios comerciais ou prédios residenciais, como esses que estão aqui atrás de mim. A principal diferença desse tipo de projeto para os desenvolvimentos horizontais, que é o caso dos condomínios de casas, é a dificuldade de fazer esse tipo de projeto em fases. Porque nas casas, quando você compra um terreno e pretende construir, por exemplo, 100 casas, você pode fazer 10 fases de 10 casas, 2 fases de 50 e assim por diante. Num prédio, é difícil você fazer fases, a não ser que você tenha um terreno extremamente grande, aonde você vai construir diversas torres. Via de regra, quando você faz um desenvolvimento vertical, assim que você começa, você não pode parar mais. Então você depende muito das suas vendas para poder concluir ou ter segurança num projeto desse, uma vez que você constrói mesmo antes de ter vendido. Nos desenvolvimentos horizontais, você pode construir conforme a demanda. Assim que aumenta a quantidade de pessoas que querem comprar as propriedades do terreno que você vai desenvolver, você constrói mais casas. Como geralmente envolve mais riscos esse tipo de projeto, é esperado um retorno maior do que aqueles dos desenvolvimentos horizontais. Acima de 25% é uma taxa de retorno atrativa para correr esse tipo de risco.